Momento da Palavra com o pastor Jeremias Lima. A palavra de Deus hoje está no livro de Evangelho São João, capítulo 1. Eu quero ler do 1 ao 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meus irmãos, quando nós lemos esta palavra, nós precisamos voltar lá no princípio, porque o texto bíblico diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio, antes de Deus criar todas as coisas, num princípio desconhecido por nós, humanidade, Jesus já existia. Ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E o Verbo, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era a expressão falada de Deus. Deus falava através da sua palavra. A palavra de Deus era a manifestação da sua própria pessoa diante de toda a humanidade no Antigo Testamento. Mas nós vemos nesses textos que lemos, primeiro, ele era o Verbo, ele estava no princípio, ele era Deus, sempre foi Deus. Segundo, ele é criador de todas as coisas. Olha o que diz o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o texto está falando de Jesus. Jesus é uma pessoa maravilhosa, Jesus é uma pessoa magnífica, mas não só é maravilhosa, não só é uma pessoa magnífica, mas ele é criador de todas as coisas. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. Porque nele, isto é, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, o céu, a terra, o mar, os anjos, os espíritos, todas as coisas que existem, você e eu, fomos criados por ele e para ele. Portanto, ele é maravilhoso. Mas em terceiro ponto nós temos Jesus como o autor da vida. Olha o que diz aqui o versículo 4. Nele estava a vida. E quando nós falamos de vida, no livro do Evangelho São João, a palavra vida aparece por 36 vezes, mas não é a palavra grega bio, de vida biológica, mas é a palavra zoe ou zoe, que trata-se da vida em movimento, da vida em atividade. Então nós compreendemos pelas Escrituras que quando o autor do Evangelho de São João escreve vida, ele está falando de uma vida diferenciada, ele está falando da vida do alto. Quando Jesus conversa com Nicodemos e Nicodemos pergunta: o que eu faço para ser salvo? Então Jesus diz: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é nascer do alto. Uma vez você nasceu biologicamente, mas biologicamente você pode não compreender as coisas de Deus, mas através de uma ação do Espírito, você pode nascer de novo, nascer do alto. É dessa vida que Jesus também é autor. Nós estamos falando também de vida eterna. Olha o que diz ainda no livro de João 3, 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também nós estamos falando de vida abundante. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, Jesus é o autor da vida biológica e Jesus também é o autor da vida em abundância. Quarto ponto,
autor da luz. Nele estava a vida e nele estava a luz. Por que Jesus é o autor da luz? Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz, foi o primeiro ato de Deus. Quando nós lemos Salmos 36, 9, a Bíblia diz assim, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz nós veremos a luz. Quando lemos João 8, 12, o próprio Jesus se manifesta e diz, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo seguinte, versículo 5, diz que a luz não foi compreendida. Que pena, Jesus se manifesta, Jesus fala com a humanidade e a humanidade não o compreende. Portanto, ele, Jesus, é a revelação de Deus à humanidade, é a luz em um mundo de trevas, é a paz aos que vivem em guerra, é a porta do céu, é a esperança ao perdido e é o companheiro de todos os salvos. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e até a próxima reflexão.